qual o sentido da vida? Qual é o sentido da gente acordar toda manhã, fazer o que a gente faz, sendo que a única certeza que a gente tem é que esse tempo aqui, ele é provisório, ele é rápido. Qual é o sentido da vida se a gente tem certeza que vai chegar o momento que a gente não vai estar mais aqui? E quando eu falo a palavra sentido, eu me lembro de uma frase: aquilo que é sentido é lembrado. Ou seja, se eu não der sentido à minha vida, corre o risco de eu não fazer diferença também nesse mundo, nesse mundão de Deus, né? Eu sou Luísa Lopes, eu sou especialista na área comportamental, uma apaixonada pela PNL, Programação Neurolinguística, e fundadora, diretora do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, um instituto que está no mercado há quase 30 anos. A minha intenção com você nesse vídeo é a gente refletir sobre o quanto nós estamos colocando intenção, sentido, propósito, significado naquilo que nós estamos vivendo, sabendo que a vida é esse espaço rápido entre o berço e o túmulo. Quando a gente fala sobre sentido de vida, nós estamos falando sobre qual o significado que nós estamos dando para isso. Aí eu me lembro muito de Viktor Frankl, em seu livro Em Busca de Sentido. E quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um médico, psiquiatra, psicólogo, que viveu durante uns 3 anos no campo de concentração. E o interessante é que foi ali que ele reforçou ainda mais o propósito de vida dele. Imagina uma pessoa vendo todos os dias tanta coisa desumana, vendo tanta gente sendo morta ali, tantos inocentes, e naquele caos ele criou um sentido para a vida, um sentido ainda maior. Ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é: desespero é igual sofrimento sem sentido. Ou seja, D é igual S barra S barra S. Se você está vivendo um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento, poder olhar para isso e crescer com isso e ver que a vida tem uma intenção para a gente, quando a gente vive momentos assim, é o que vai nos ajudar a reconectar com a nossa fé, com a nossa esperança. Caso contrário, a gente perde o brilho nos olhos, perde a motivação de continuar vivendo. E se nós dermos uma olhada aí na nossa jornada de vida, a gente vai percebendo o quanto nós já vivemos altos e baixos, o quanto nós já superamos desafios. E quando olhamos para o nosso momento atual, nós também podemos refletir: tem sentido esse relacionamento da forma que está? Qual é o sentido que eu quero dar para isso? Qual é o sentido que eu quero dar para o meu trabalho? Qual é o sentido de acordar todos os dias de manhã e fazer o que eu faço? Essa reflexão vai nos dando também autoconsciência. Quando eu atendo alguém, né, atendo uma pessoa e ela fala assim: estou experimentando uma angústia, um vazio muito grande, eu penso, a vida está perdendo o sentido. Mas quem tem a obrigação de colocar sentido na vida é a gente. O tempo todo, nossa mente, ela dá significado para as coisas. Quando nós falamos que estamos experimentando um vazio existencial, é porque nós distanciamos desse sentido, dessa intenção maior da vida. E eu já falei isso em algum vídeo anterior. É muito interessante, né? Eu olho para essa planta aqui, a azaleia, tá vendo que linda? Você pega uma mudinha de azaleia, ela não vai querer ser rosa,
ela não vai querer ser cravo, nem aquela planta que há muito tempo eu não vejo, né? Um copo de leite. A azaleia veio para ser azaleia. E a gente criando um terreno fértil para ela, ela vai florescer. Então, cada ser que existe no universo já vem sabendo para que veio. É interessante, né? E já dei esse exemplo também. Se você tem um pet na sua casa, um gatinho, ele vai saber miar, ele vai saber unhar, ele vai saber até enterrar sua merdinha. Não é incrível? Mas se você deixa uma criança sozinha, ela não vai aprender a se tornar um ser humano. Ela precisa de modelo, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Por isso que é comum, quando a gente fala de propósito de vida, de sentido de vida, a gente entender que nós estamos aqui para servir. Tem uma frase que mamãe gostava de falar, né? Talvez você conheça ela. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, assim como a azaleia veio para florescer, para enfeitar esse ambiente, se você pegar uma semente de manga, ela pode se tornar uma grande árvore e, né, oferecer muitos frutos para a gente. Ela não dá frutos para ela, ela dá frutos para nós. Assim também devemos ser a gente, né? Nós deveríamos ter essa clareza de propósito que nós viemos para dar frutos. Mas para eu poder dar frutos, eu preciso me autoconhecer. Essa é a diferença do ser humano para os outros seres. É importante eu ter uma consciência. A primeira coisa a me perguntar é: quem sou eu? Quem sou eu? Quais são minhas habilidades? Quais são meus pontos fracos? Né? Quais são meus talentos? Quando nós viemos aqui para esse planeta, nós já viemos vencedores. A primeira corrida, antes mesmo, né, de vir morar no útero materno da nossa mãe, nós já superamos, nós já vencemos, né? Milhares de espermatozoides, mas um venceu. Ou talvez gêmeos, dois ou mais, mas o que eu quero dizer é que a gente derrotou muitos outros, ou seja, já existe um propósito da gente estar aqui, já existe uma intenção. A nossa vida, ela já tem um significado. Mas quando eu me perco, né, no vai e vem da vida, quando eu me perco nos afazeres da vida, eu posso desconectar disso. E aí eu começo a entender que é necessário eu voltar a minha atenção para dentro. É necessário tirar um tempo para mapear minhas habilidades, para perceber meu estado emocional, para perceber meus padrões de pensamentos e crenças. Porque senão eu posso estar vivendo uma vida que não é a vida que eu vim para viver. E é incrível como o nosso corpo está sempre sinalizando. Se você está vivendo um relacionamento e você está infeliz nele, o seu corpo sinaliza. Se você não cuidar, você fica refém dessa relação. Se você não se cuidar, você pode se deprimir. Se você está num trabalho e aquilo não tem a ver com o que você gosta, se você não desenvolveu habilidades para curtir aquilo que você faz, você vai adoecer. Então, todas as vezes que eu estou com a minha intenção desalinhada daquilo que eu estou fazendo, eu posso estar experimentando um conflito interno, uma briga, uma falta de sentido na vida. Quando a gente aprende uma ferramenta como a PNL, a programação neurolinguística, é tão fantástico porque a primeira coisa que a gente aprende a fazer é olhar para dentro e responder essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Para que eu sirvo? Onde eu posso ser útil? Como é que eu posso tomar posse das habilidades que eu tenho, dos meus talentos e aceitar isso
ser grata por isso e colocar isso a serviço da humanidade. Começar a dar frutos. E isso não é mágico, isso é um processo. Sabe por quê? Porque nós ficamos com a atenção muito lá fora. A gente muitas vezes fica olhando a oportunidade de mercado, olhando o que está bom, o que não está. E a gente se esquece que mais importante até do que ter toda a atenção lá fora é a gente aprender a se conectar conosco. É olhar para a essência que somos. Temos todos os recursos que nós precisamos para lidar com qualquer situação na vida e para ser feliz. Esse é um pressuposto da PNL, nós sabemos disso. Mas muitas vezes a gente não tem a chave para acessar essa riqueza interna. O que é sentido é lembrado. Quando você não estiver mais aqui, o que vai fazer com que você seja lembrado? O que você vai deixar para a humanidade? Qual é o seu propósito? Qual é o sentido que você quer colocar na sua vida? Ontem foi uma data muito especial para mim. Foi o aniversário do meu papai querido. E ele não está mais entre a gente. Não pude mais abraçá-lo. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Qual é o sentido de eu estar aqui? Se a única certeza que eu tenho é que esse tempo aqui, esse espaço de tempo, ele é limitado. E isso, ao invés de me deixar triste, isso me dá uma vontade muito grande de buscar o meu melhor e começar a presentear as pessoas com o meu melhor. Sabe por quê? A morte é certa e nós não sabemos quando vamos. Então, não se tornar uma pessoa na vida que não sabe se posicionar, que não sabe contribuir. Quantas vezes eu estou com o menu voltado para mim, cuidando das minhas feridas, reclamando as coisas, mas não faço nada efetivamente para poder desvencilhar muitas vezes dessas mágoas, ressentimentos, das dores do passado. Muitas vezes eu não faço nada para poder de verdade ter clareza mental do que eu quero. Uma frase que eu falei na live, lá no meu canal do Instagram, e coloquei meus alunos para refletirem, né? Eu quero saber o que eu quero. Eu quero saber o que eu quero. Eu quero colocar mais intenção de qual é a intenção da minha vida. Eu quero dar significado às coisas que eu estou vivendo, porque todos os dias nós temos a oportunidade de estrear no palco da vida. E todos os dias o Criador nos oferece algo novo nesse palco da vida. Sabe por quê? Porque a vida só tem um propósito para nós: nos tornarmos humanos. Só tem um propósito, é a gente evoluir e crescer enquanto estamos aqui. Então, quando na vida você encontra uma pessoa, fala: ai, minha sogra é difícil demais, meu marido é difícil demais, meu filho está me tirando do sério. Olhe para essas pessoas como: haha, meu personal trainer. Porque é nessas dificuldades que a gente vai aprender a acessar a nossa força. É exatamente com as situações da vida e com as pessoas que muitas vezes não são como a gente gostaria que elas fossem, e nem nós somos como elas gostariam que a gente fosse. É nesse olhar de ver que essas pessoas, elas têm também o propósito de nos ajudar a evoluir e crescer. Então, não posso mudar o outro, eu não posso mudar o cenário que está aí, mas eu posso sempre escolher de que forma eu quero olhar para isso, como eu quero lidar com isso, como fazer do limão uma caipiríssima. Eu já falei sobre isso, né? Não só aprender com os desafios, mas se tornar uma pessoa muito melhor, exatamente por causa desses desafios. E isso requer autoconhecimento. Então não adianta eu ficar rodando em ciclo, reclamando, vivendo uma vida sem sentido, porque o sentido está dentro e não fora. E às vezes eu vou desconectando disso.
E chega um momento em que eu posso estar experimentando um grande desgaste mental, emocional, um desencorajamento diante da vida. Tá aí. Perceba se esse conteúdo faz sentido para você. E se você quer mergulhar profundamente num processo de autoconhecimento e viver uma vida que realmente vale, conta comigo, conte com a minha equipe para te apoiar. Aqui no Indesp, muitas pessoas já despertaram o seu potencial e deram um novo senso de direção na vida. E hoje, você nem precisa vir presencialmente. Você pode estar comigo no curso online e ao vivo, um curso de PNL. E o que é PNL? É o manual de funcionamento do ser humano. Você aprende a lidar com você, você aprende a responder: quem sou eu? Para que estou aqui? Onde eu posso ser útil? Só a partir do momento que você sabe para que veio, é que você realmente vai fazer sua vida fluir. Escreva aí se fez sentido para você. Se você quer aprofundar nisso, eu tenho um podcast que se chama Priorize Você, lá no Spotify, com muito conteúdo. E venha também para o meu Instagram, luisalopes.pnl ou Indesp, Indespes. Manda um recadinho para mim. Eu vou te dar de presente um curso gratuito de PNL, um curso rápido de 4 aulas. Mas se você sente que você quer mais, bem mais, apenas manda um recadinho que eu vou pegar você pela mão, para que você chegue na idade que eu estou hoje, 6,5 de potência, com muita vitalidade, com muita vontade de contribuir, com a certeza que a vida tem sentido, que tudo o que acontece tem um propósito para a nossa evolução e crescimento. Isso é processo, isso é autoconhecimento, isso é PNL e você pode ter acesso a tudo isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, acesse também esse sininho para você ser avisado, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Beijo carinhoso e gratidão. Que esse bate-papo, essa conversa tenha feito sentido para você.